João capítulo 15, verso 1 e 2 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que deis mais frutos. Amém? Nós estamos na primavera, né? E houve esse desejo no coração das irmãs de fazer esse culto de gratidão a Deus e lembrando da primavera. Porque a primavera é uma estação de esperança. Uma estação de esperança. Eu, particularmente, acho a mais bonita. Eu, particularmente, gosto muito. Não é idolatria, mas eu acho a estação mais bonita. E eu posso dizer para você que nessa estação que eu conheci a mulher da minha vida. Há 41 anos atrás. Então, eu marco muito o mês de setembro, né? Tem gente que comemora muito o mês que se casou. A gente também comemora, que é novembro. Mas eu comemoro mais o setembro, e especialmente dia 20. Eu até brinco, a gente fala assim, é o dia do sim. Foi o dia que ela falou sim para mim. O dia que ela falou sim, aí meu sobrinho até fez uma canequinha, botou assim, dia do sim, botou fotos, né? Ficou bem legal. E foi no dia 20 de setembro, né? Então eu celebro muito esse dia, a gente sai, passeia, porque foi o dia do sim, foi o dia que tudo começou. E foi na primavera. Foi exatamente na primavera, né? Isso já tem 41 anos. Mas graças a Deus que a gente vive os mesmos momentos. Porque amor não envelhece. As coisas passam, né? Mas o amor, ele não envelhece. Não envelhece. De repente alguém fala, mas não tem mais as mesmas flores, mas tem raiz. E o Casilda falou que a raiz é promessa de flores e fruto. Não é isso? Então é isso aí. Então eu gosto muito da primavera, por assim dizer. Por quê? Porque é um tempo de esperança. É um tempo de renovo. É um tempo de promessas. Porque tempo de flores é um tempo que você sabe que o fruto virá. Onde não tem flores, não virá fruto algum. É verdade. Então, antecedem ao fruto. As flores, elas antecedem aos frutos, irmãos. Por isso que eu quero profetizar na sua vida, nesse mês de setembro, que os frutos virão. Amém? Você recebe essa palavra? Você sabe que eu creio muito no poder do som. Eu falo assim, o poder do som. O que é o poder do som? O poder do som do louvor, o poder do som da profecia, o poder do som da palavra. Então, quando você ouve o som da profecia, pega para você. Porque o som tem poder. Se passar um carro ali com aquele sinal de ambulância, você vai saber o quê? Passou uma ambulância ali. Você tocou o celular, você vê como é que o som ele tem influência na nossa vida? O som do dia a dia. Então, o som espiritual tem muito mais. O Satanás, quando ele ouve o poder do som do nome de Jesus, ele cai por terra. É verdade. Então, nós temos que estar, né, percebidos ao som da profecia, ao som do poder de abençoar. Eu quero profetizar na sua vida, que essas flores da sua vida não cairão. Sabe por que eu estou falando isso? Porque esses meses de setembro e outubro são os meses que mais ventam. E um amigo meu perguntou para mim assim, você sabe, um ano passado ele perguntou para mim assim, você sabe por que deu pouca manga neste ano? Eu falei, não, por que você notou isso? Ele falou, notei, manga ficou mais cara, quase não deu manga esse ano. Eu falei, por quê? Ventou muito. Setembro, outubro, novembro, jogou as flores no chão. Então, sem flor, não tem fruto. É verdade. Sem flor, não tem fruto. Então, eu não quero
dizer para você que não virá os ventos nesse tempo. Não virão as turbulências. Virão sim. Mas a flor firmada, a flor agarrada, ela não cai. O fruto é certo, amém? Eu profetizo na sua vida que o vento não vai jogar suas flores, não vai acabar com a sua promessa, com as suas perspectivas, com o que a bênção de Deus tem para você nesta manhã, amém? É primavera, é bonito, é tempo de flores, é tempo de vida, mas é tempo de vento também. Conversava com a Robertinha ali, ela está preparando uma situação que vai dar muito fruto, mas os ventos, ela estava, pastor, os ventos já começaram. Os ventos já começaram e foi daqui e dali, mas no final o vento passou, a flor continuou e o fruto vai ser para a glória do Senhor. Amém? Você recebe essa palavra nesta manhã? Você sabe que o que os ventos fazem com a gente? Muitas vezes Deus usa o vento, a tempestade, o ataque para nos moldar, para tratar com a gente, para provar a nossa firmeza. É como diz lá em Mateus capítulo 7, né, a partir do 24, né, que uma casa construída, uma árvore sobre uma rocha, bate vento, bate tempestade, mas ela permanece de pé, porque ela foi construída numa rocha. Onde está sendo construída a sua vida? Na rocha que é Jesus? Vai bater o vento do mesmo jeito, vai tentar jogar sua florzinha no chão, mas quem tem raiz é como a palmeira. A Bíblia diz que o justo, aquele que tem raiz, aquele que está no Senhor, é como uma palmeira. E a palmeira, às vezes, o vento bate nela, ela dobra. Quem é que não dobra, né, gente? Quem é que não tem um momento que você está dobrando, o vento está te apertando, você está indo. Você está indo. Mas lá na sua estrutura tem uma raiz, que é a palavra de Deus, que é o Espírito do Senhor. E essa raiz, ela está abraçada numa rocha do Espírito Santo. E você vai, você vai, você vai, você vai. Daqui a pouco aquele vento já não tem mais força e você volta. E volta bonito. Você viu como é com a árvore? Quando o vento bate nela, quando ela não quebra, como é bonito? Ela voltando. É quase que um balé espiritual. O vento bateu. A raiz está firmada. Amém? E você sabe, essa árvore é forte. Essa árvore é forte porque aguentou o vento, aguentou a tempestade, não caíram as flores. Vai dar fruto. Você recebe essa palavra nesta manhã? Vai dar fruto. O vento nos molda, o vento as turbulências, elas nos provam, e a Bíblia até fala que, eu até comparo muito as mulheres, né? A Bíblia diz, né, que aqueles que esperam no Senhor, eles serão como águias, se renovarão como águias. E sabe o que a águia faz no vento mais forte, na tempestade mais forte? Ela aproveita a pressão do vento, a força da tempestade, para dar voos mais longos. Está ventando? É agora que eu vou mais longe. Está ventando? É agora que eu vou segurar as minhas flores. Isso é uma coisa que nunca será impedida numa árvore. São os frutos. É verdade. Se tem força, a flor permaneceu, vai dar um fruto. E muitas vezes Deus está apenas nos forjando, nos moldando, nos fortalecendo, não para Ele, porque Deus sabe de tudo, Ele sabe do amanhã, mas para nós mesmos. Para você mesmo saber, gente, como eu fui forte. Quantas coisas aconteceram na nossa vida, que no momento da turbulência, a gente achou que a gente ia partir. Partir assim, quebrar. Quantas coisas aconteceu com você, pelo menos comigo já aconteceu. E eu só noto, depois que vê o fruto, falei, gente, nós passamos por isso.
Gente, o vento não impediu o fruto. Os nossos filhos, eles são fruto de muito vento, muita tempestade. Para que nascesse a Evelyn, foi um terrível. Eliette perdeu de novo, teve tantas coisas que a gente podia ter desistido, pensamos até em adotar. Verdade. Era vento de todo lado, e a gente não conseguia, já ia para 3 anos de casamento, aquela história toda. Aí hoje eu vejo o fruto. A Evelyn com 31 anos, né? 32 já, fez 32. Bonita, casada. Falei, aí ficou olhando no fruto, mas minha filha, você não sabe o vento que bateu, você não sabe o trabalho que deu para você estar desse jeito aí. É, porque é assim que é. Então você muitas vezes não olha para o vento, olha para o fruto. E você vai perceber que você passou por tantas situações. Vejo pessoas aqui, eu estou vendo a Eliane ali, que vento que deu na vida dessa moça, que muitos não suportariam. Que vento! Ela aí, dando frutos para o reino. E os demais também. Então, fique certo, na primavera tem vento, tem tempestade, os ventos são mais fortes, entrou esse viu o galpão ali, como é que está cheio de folha no chão, porque a ventania já começou. Mas quando você está na rocha, quando você está firme na videira, que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, meu pai vai vir buscar os frutos, meu pai está procurando os frutos. E você não vai ser uma árvore tirada, um galho tirado, amém? Pelo contrário, você vai dar mais fruto, porque Jesus fala assim, ó, limpa toda que dá fruto, para que dê mais fruto. Aí eu estava meditando nesse versículo, eu falei, mas vai limpar que está dando fruto, mas já não está dando fruto? Às vezes fala assim, às vezes Deus tira algumas coisas da gente e a gente não entende. É verdade. Ah, mas eu estou na igreja, mas eu dou fruto, eu sou dizimista, eu faço tanta coisa, eu ajudo na igreja, e Deus está tirando alguma coisa de mim? Fique certo, tudo que Deus faz é bom. E é para você dar mais frutos, receba essa palavra. Jesus não erra. Eu falei assim, Jesus, mas logo a varinha que está dando fruto, que o senhor vai limpar, que o senhor vai podar. Mas é para dar mais fruto. É para dar mais fruto. Fique certo disso, é para a flor ficar mais forte, produzir um fruto bonito. Amém? Quantos fizeram essa palavra nesta manhã? Não temos ventos da primavera. Não temos as tempestades da primavera. Fique firme. E depois que você vê o fruto, você fala, gente, passei por tanto vento, tanta tempestade, e Deus me fez sobressair. Amém? Agora, como dar fruto com perfeição? Primeiro, na palavra. A Bíblia diz que aquele que recebe a palavra no coração honesto, sincero, dá fruto com perfeição. Então, a palavra de Jesus é que vai te fazer dar fruto. Fique certo disso. Não tem nenhuma outra fonte de frutificar espiritualmente que seja Jesus. Se você tem outra fonte, pode até dar fruto, mas vai cair, é podre. Pode até dar flor, mas na hora do vento vai cair. Mas se estiver ali cessado na palavra, firmado, fique certo, né, que você vai dar fruto. Segundo, Salmo 92, 13 e 14. Vou encerrar com esse versículo. Salmo 92, 13 e 14. Glórias ao Senhor. Vai dizer assim, ó. Vou ler o 12 também, tá bom? Diz assim, ó.
O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Palmeira, aquela, né, aquela árvore que umas folhas grandes, né, essa palmeira aqui é diferente da nossa, mas é uma árvore que suportava grandes ventos. Depois, crescerá como o cedro do Líbano. O cedro, ele costuma crescer primeiro para baixo, para depois crescer para cima. E o Líbano é uma região rochosa. Então, a Bíblia fala de cedro do Líbano, porque era a melhor madeira daquela época, era como um jacarandá, era como ouro naquela época. Até que a casa de Deus foi feita com cedro do Líbano. Salomão mandou buscar. Então, ele vai descendo, segundo os historiadores, a raiz dele vai descendo. Quando ele encontra uma rocha, as raízes enrolam. E aí, quando ele encontra força, que ele cresce para cima. Demora. Mas a madeira é mais cara da época. Então você crescerá assim. Às vezes vai demorar. Às vezes você vai crescer para baixo. Às vezes alguém vai te humilhar. Mas firma sua raiz na rocha que é Jesus. Ele vai te fazer crescer. Amém? Você entende isso essa manhã? Depois, o 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do Senhor. Esteja plantado na casa do Senhor. O que é plantado? Enraizado. Não seja um visitante. Não seja alguém na multidão. Seja alguém participante. Deus quer você plantado, firmado, até porque essa casa do Senhor na terra, que nós chamamos de igreja, é apenas um estágio da nossa eternidade. Então, você vai dar fruto. Amém? Versículo 14 diz assim, e na velhice ainda darão fruto. Quer dizer, nada vai impedir você de dar frutos. É verdade. Às vezes a pessoa já de mais idade não serve para a sociedade. Vai procurar emprego com 50, 60 anos, você vê. Olha os vídeos mais vistos na internet, é de gente nova. Ninguém quer velho. Mas para Deus você não envelhece. Para Deus ele está sempre pronto para fazer em tua vida. É verdade. Então, ainda na velhice darão frutos. E não é fruto comum, não. São frutos viçosos e florescentes. Todo mundo vai ver. Amém. Então, receba essa palavra nesta manhã. Uma palavra primaveril, por assim dizer, né? Você tem flores agora. Vão vir os ventos. Fique firme. Deus vai fazer você dar muito fruto. Amém? Você recebe essa palavra nesta manhã? Curva sua cabeça um pouquinho, vamos orar. Glórias ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por esta manhã. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos dar essa condição, Senhor, de ser árvores plantadas no jardim do Senhor. De ser como um carvalho de justiça. Em nome de Jesus, vai fortalecendo a tua filha. No momento da tempestade, no momento do vento forte, Senhor. Que nenhuma flor caia dessa serva. Que nenhuma promessa saia da vida dessa serva. Que nada venha frustrar as tuas filhas, Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Muitas vezes, Senhor, nas tempestades, nos ventos está um maligno, como foi na vida do Jó, Senhor. É verdade. Mas nós temos Jesus. E o nome de Jesus é muito mais forte, Senhor. Então nós nesta manhã profetizamos frutos viçosos, frutos florescentes. Nós profetizamos na vida das tuas filhas, Senhor, o melhor nessa terra. Pai querido, em nome de Jesus, em nome do Senhor,
Rega as raízes com o teu espírito, com as águas do teu espírito. Rega, Senhor, as tuas filhas, Senhor, com as águas da tua palavra, Senhor. Fortaleça, Senhor, no nome de Jesus, no nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé então. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a presença do Espírito de Deus, vem sobre toda a nossa vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor. E que a vida abundante prometida por Cristo, que os frutos florescentes sejam sobre a sua vida, e que venham ser notáveis, e seja perceptível às pessoas que estão na sua volta. Pai querido, em nome de Jesus, em nome do Senhor, Deus te abençoe e te guarde. Tempo de vitória e vitória em Cristo. Vamos para o café.